Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, descendente da sabedoria das eras, como estão? Saudações arcanas, saudações fraternais. Estamos aqui mais uma vez, falando num podcast Sabedoria Arcana, tendo o prazer de contar aqui com meu querido irmão, amigo, né, e também condutor aqui da Sabedoria Arcana, Pablo Bispo dos Santos, para quem eu já vou passar a palavra. Mas, dando início aqui à nossa apresentação, nesse novo podcast, que é um podcast de uma figura que vocês vão achar interessante, pouco falada aqui no Brasil. Esse podcast é fruto do projeto Sabedoria Arcana, que é sempre interessante a gente relembrar, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de várias opções. A gente tem os livros, né, o selo Sabedoria Arcana, os nossos vídeos, né, esse mesmo podcast, claro. E aí a gente convida vocês para que vocês possam visitar nosso site, né, que tem o mesmo nome, www.sabedoriaarcana.com.br, além das mídias que a gente já está aí se inteirando há bastante tempo, né? A gente já está até no TikTok, mas temos Instagram, Facebook. Então, convidamos vocês a estarem sempre juntos, estamos sempre recebendo novidades, estamos sempre também publicando e produzindo, né, novidades para vocês, e recebendo sugestões, né, críticas, sugestões. A gente bate papo com as pessoas que entram em contato com a gente nas redes sociais, e às vezes nós gravamos alguns podcasts aqui pelas sugestões que nós recebemos. Inclusive, vários dos últimos, 10 episódios, foram sugestões recentes e antigas de nossos ouvintes, a quem agradecemos sempre, é claro. Então, hoje nós vamos falar de um personagem interessante, que é o famoso Raimundo Lúlio, um personagem de múltiplas facetas, mas antes, já que apresentei e falei aqui para todo mundo qual o objetivo do nosso encontro de hoje, passo a palavra ao meu querido Pablo para que ele se apresente e possa dar isso. Olá, muito obrigado, Adílio. Mais uma vez, muito feliz em poder me apresentar diante do nosso público, fazer parte da Sabedoria Arcana e poder abordar temas como esse é realmente motivo de contentamento. Uma coisa que eu queria dizer é que nós temos realmente uma preocupação grande com o público, né? A preocupação é essa que nos motiva muitas vezes a investigar temas pouco conhecidos em detrimento a temas que estão na moda, né? E as pessoas compreendem isso, né? De sorte que muitos dos nossos episódios, creio que no futuro vão ser alvo de algum tipo de arqueologia cibernética, né? Devido ao fato de que no momento em que algumas coisas estavam, como se diz hoje, no hype, nós estamos tratando de outros assuntos que são interessantes, mas não necessariamente estão na moda, não é? Então, dentro disso, eu queria começar falando um pouquinho desse personagem, né, que é alguém que foi importante do ponto de vista da teologia, da filosofia, da alquimia, das estratégias, tanto militares quanto de vida, da cosmogonia. Da cosmologia fica até difícil saber. Na verdade, seria mais fácil para nós tentar entender o que o nosso Raimundo Lúlio, né, como ele é conhecido no Brasil, né, e em Portugal. Eu vou sempre falar Ramon Lu, porque é como eu estou acostumado. Então, quando eu falar Ramon Lu, o pessoal já está sabendo que eu estou falando do Raimundo Lúlio, né? Mas assim, fica difícil até saber do que ele não falou,
dada a vastidão e variedade da sua obra, né? É verdade. Então, Tanto que ele é reconhecido pela própria Igreja Católica, né? pois é. Com vários títulos, né? De doutor Illuminatus, né? Sim. Inclusive, sobre isso, eu vou fugir um pouco à regra e vou começar por uma curiosidade, né? Alguns daqueles que foram conhecidos como doutores Illuminatus, né? Com esse título, deram aso até a uma lenda de que no seio da Igreja Católica haveria um círculo Illuminati. É uma lenda, até onde eu sei. Até onde eu sei, né? Eu já vi isso também. Pois é. E não tem nada a ver, mas... Não tem nada a ver, mas o pessoal ouve falar alguma coisa ali e coloca. Por isso que o Ramon Lu era conhecido como Iluminado, né? Bom, ele é um cara do século XIII e parte do século XIV, né? O que para a época era muita coisa. Numa Europa com uma expectativa de vida em que eu e você já seremos considerados anciãos, lá no Conselho dos Anciões já, né? Quer dizer, o pessoal com 35, 40 anos, pô, já era um cara, né? Pô, já tá assim, próximo da velhice, né, na Europa, né? E o cara, ele viveu mais ou menos 85 anos, 85, 90 anos. Ele viveu bem. Viveu bastante, né? E não foi uma vida fácil, né? Não foi uma vida atribulada. Não, muito atribulada. Até porque para ele fazer isso tudo que ele se propôs a fazer, ele tinha que bater de frente com um monte de gente, né? Então é complicado mesmo. Muito. E assim, é interessante começar um pedacinho da história dele já prévio ao seu nascimento. Por quê? Porque na conquista da região onde hoje está situada a cidade de Maiorca, na Espanha, e lembremos que ainda estávamos à época em que havia uma invasão muçulmana na Europa, né? Então, a essa época, na conquista, se não me engano, foi no reinado de Jaime I, na Espanha, ele conquista e aí cede um grande território em Maiorca para o pai do Raimundo Lúlio, que era também Raimundo, era Dom Ramon Lu, cavaleiro do rei, né? Exato. Então eu diria a você, lá no final, se alguém falar, mas se alguém perguntasse algo assim, poxa, tem alguma ligação do Ramon Lu com as Ordens Templárias? Eu diria todas. Desde o nascimento. Desde o nascimento ele já estava ligado. Né? A pergunta teria que ser outra, né? Teria que ser: de que maneira nós podemos dissociar o Ramon Lu das Ordens Templárias? Aí a gente vai ver alguma coisa, né? Mas assim, ele começa, quer dizer, em 1235 ele nasce, né? Ele vai morrer em... Desculpa, ele nasce em 1231 e ele vai morrer em 1315, né? Então, bastante tempo aí de vida. E foi uma trajetória bastante acidentada, né? Cresce numa juventude que ele se destaca pela inteligência, mas ao mesmo tempo pela sua, como eu diria assim, pela sua capacidade de fugir do trabalho. Então era uma pessoa dada a estar sempre com as pessoas da corte, como um bom vivant mesmo. E aí aprendeu muito rapidamente música, poesia e etc. Mas para ele era muito mais interessante a vida com as amizades da corte na sua juventude, né, com os flertes, com galanteio, com aquelas coisas, do que ou a vida militar, ou a vida monástica, ou mesmo uma vida destinada aos assuntos administrativos da corte. Então, o que é engraçado, que é muito comum com grandes personagens, né? Ver, assim, pessoas que, tipo, Santo Agostinho, Santo Inácio. Poxa, nem fala. Né? A gente tem vários casos assim, de ter uma juventude, né? Um caminho que não dá nada. Se olhasse, assim, não daria nada no. É verdade. Sim, rapaz. É uma coisa interessante. É justamente porque, assim, no meu entendimento, a trajetória de uma existência, qualquer que seja, se ela for tomada só por aquele ponto específico que você está vendo no sujeito, você não entende.
Aí, por exemplo, você está vendo lá o camarada tá lá na bebedeira, lá no negócio lá, você vai olhar e pensar, isso aí não vai dar nada, não vai sair nada daí. Não necessariamente, não foi o caso do Ramon Lu, do Santo Agostinho, Santo Lácio de Loyola, tem uns outros aí também, né? São Francisco, pô, tem muitos, rapaz, os apóstolos, né? Quando você vai olhar os 12 apóstolos, cada um tinha um problema, sem mencionar Judas, né? Não vou nem mencionar Judas Iscariote. Mas isso aí já dá um outro programa, essa discussão de Judas. Já dá um outro podcast só sobre o Judas, né? Mas assim, é interessante porque dentro disso, ele é encaminhado para um casamento com uma jovem à época que, apesar de ser de boa família, era uma jovem que muito virtuosa, muito católica, etc., mas de poucas posses. E eles se casam, a jovem era muito devotada a ele, mas ele não correspondia da mesma maneira e se mantinha como se fosse solteiro, né? E mais ou menos até os 30 anos de idade ele se interessa por uma outra dama da corte que era casada, e a essa altura o pessoal deve estar se perguntando, mas por que isso é interessante? E já a gente vai ver o porquê. Ele se interessa por uma outra dama da corte que era casada e dizem que era a mais bela de toda a Espanha à época. E ele tanto insiste, que um dia ela o chama para um encontro numa igreja, na verdade numa capela, em que não havia ninguém. E quando ele vai para o encontro pensando que ia consumar algo mais amoroso, digamos assim, ela vai e despe-se da parte de cima e mostra que na verdade ela tinha um câncer, ela tinha um tumor, né? O corpo dela estava naquelas condições. Aquela visão chocou muito, porque no entendimento do Ramon Lu, como poderia algo de tamanha beleza e perfeição ter dentro de si uma corrupção daquele tipo? Como poderia? E se pudesse, será que Deus era maligno? Será que... E ele ficou confuso. Aquilo tumultuou totalmente a cabeça dele, a ponto dele abandonar a corte, abandonar a esposa, filhos e sair em uma vida itinerante. Saiu em uma vida itinerante. E nessa vida itinerante ele foi até o Oriente, foi lá para o Oriente Médio, esteve entre judeus, esteve entre muçulmanos, percorreu vários países e a África, tanto do Oriente Médio quanto do norte da África, foi Egito, Líbia e etc., onde ele aprendeu a falar muito bem as línguas árabes e também o hebraico, mas também tomou contato com a filosofia e aspectos da religiosidade desses locais. Então, com mais ou menos 45 anos, ele retorna à Europa, e ao retornar à Europa, ele vai e se vincula a uma ordem que era a ordem terceira de São Francisco. Isso. E ao se vincular a essa ordem, ele faz os votos e deixa o que ele possuía como herança para a sua família, porque ele então tinha família e 2 filhos. Então ele deixa suas posses e de repente ele vai viver num eremitério, né? Ele, num dado momento, ele tem um sonho e nesse sonho ele via o Cristo dentro de uma luz fulgurante. E aí um dia, tão impactado por esse sonho, aliás, essa é uma das razões, né, não só por ter recebido o título da igreja, mas é porque essa luz que frequentemente ele via, o Ramon Lu atribuía o seu entendimento e a sua capacidade de sistematizar as coisas que adivinham. Então ele tinha uma visão do Cristo e de uma luz muito forte. Bem, quando ele tem isso reiteradas vezes, e aí já devia estar mais ou menos com 40, 45 anos, ele larga tudo e vai para o alto, numa localidade chamada Miramar, num planalto, muito acima, e vai viver nas montanhas por um longo tempo e começa a escrever. Escrever quase que ininterruptamente. Escrever muitas coisas.
quando ele volta a conviver com a igreja, a corte e essa é a sociedade da sua época, uns 4 a 5 anos depois, nós vamos ver que ele é chamado a ministrar aulas de árabe e latim dentro da igreja, tentam matá-lo, né? Porque ele começou a ensinar árabe para que as pessoas pudessem converter os mouros. Né? Então, essa era uma das grandes ideias dele, né? Essa questão da conversão. Exatamente. Então, e isso é importante porque, e aí eu vou ter que citar uma obra dele que exemplifica bem isso, para quem quiser depois ver como era esse processo. Ele mesmo sintetiza num livro chamado O Livro do Gentio e dos Três Sábios. Né? Nesse livro, a gente vai ver uma espécie de, entre muitas aspas, de cristianismo universalista que já não estava mais restrito filosoficamente aos moldes da Igreja Católica da sua época. E, aliás, isso rendeu a ele uma série de problemas mais adiante, especialmente no fim da vida, né? E com a associação dele aos templários cada vez mais forte, ele vai ter problemas que vão culminar com a morte dele no fim. Mas isso a gente chega no fim depois, né? Depois. Sim, mas então, nesse livro do Gentio e dos Três Sábios, nós vamos ver ele recuperar um aspecto que era pouquíssimo utilizado na filosofia da época, que era a utilização de diálogos filosóficos. Se a gente pensar na filosofia aristotélica, ela não é uma filosofia dialógica. Ela não faz, por exemplo, livros em que você tem um interlocutor conversando com o outro para chegarem a um denominador comum e a novas ideias, como Sócrates fazia. O Ramon Llull, ele retoma essa tradição platônica, que aí a gente pode até chamar de neoplatônica, e um exemplo está aí no livro do Gentio e dos Três Sábios. O livro, obviamente, não dá para falar tudo sobre o livro, mas dá para falar um pedacinho. Não vou contar o final, senão as pessoas não vão ler. Né? Conheço pessoas, às vezes, não todos, mas tem um pessoal que tem preguiça, não vai ler. Então eu não posso estimular a preguiça, eu tenho que estimular que as pessoas leiam. Mas assim, no livro do Gentio e dos Três Sábios, tem um sujeito andando por uma estrada, e esse sujeito era um ateu. E ele encontra com 3 sábios, um judeu, um muçulmano e um cristão, e os 3 estavam discutindo sobre qual seria a melhor doutrina. E aí, nesse livro, trata desse diálogo dos 4, em que cada um vai expondo o seu ponto de vista, e aí a gente pode ver, sem dúvida alguma, uma teologia própria do Ramon Llull ali colocado, um ponto de vista judaico, um ponto de vista islâmico e um ponto de vista cristão. E aí, ao final, esse ateu é convertido, mas eu não vou dizer aonde nem quando, mas fica aí uma pista de que um dos objetivos da obra do Ramon Llull era converter as pessoas com uma forma que era externa ao que seriam os textos canônicos. Né? Há uma proposta totalmente diferente do que se fazia naquela época, inclusive. Naquela época, muito diferente. Né? Muito menos dogmática e com uma proposta que, ao mesmo tempo, trazia pontos da antiguidade clássica, né, para um momento importante ali de virada cultural da história medieval, que é o século que ele nasceu, né? Ele está no século XIII e XIV. Pegou o auge dos templários, etc. Você acha que isso que você colocou, a gente pode evidenciar como as relações que o Raimundo Lully tinha com a filosofia como um todo? Eu falo porque na filosofia se cita, né, o Ramon Llull, e principalmente na Espanha e etc., onde ele é muito falado, na Península Ibérica, né, como um todo, mas somente na Espanha. Então, como é que você podia caracterizar essa questão dele com a filosofia? Beleza. Vamos lá. Eu vou recorrer e aí é sempre bom fazer isso, né? Dar crédito a quem ensinou e de onde veio a ideia. Eu tive um professor chamado Alejandro Llano, espanhol, e que ele escreveu um livro chamado Gnosiologia Realista. Bom, esse professor, à época, ele era professor visitante na PUC, eu estava fazendo mestrado, e aí me inscrevi numa optativa de filosofia cristã, né? E aí
ele dizia o seguinte sobre o Ramon Lull. Primeiro que ele vai realmente retomar uma tradição esquecida desde a época do platonismo, tá? Isso é um ponto. E o segundo ponto é que ele estava buscando uma conciliação entre razão e fé. Antes do que São Tomás de Aquino vai fazer, melhor dizendo, um pouco depois do que São Tomás de Aquino vai fazer, mas por um outro modo. Ou seja, a ideia não era partir do texto canônico até que o sujeito chegasse ao convencimento, mas sim para que a partir do convencimento o sujeito pudesse vir a se interessar pelos textos canônicos. Era uma proposta muito distinta, muito diferente. Então, nessa relação com a filosofia, a gente pode dizer que ele criou uma corrente própria e, ao mesmo tempo, essa corrente derivava muito do neoplatonismo, né? Tinha uma forte influência neoplatônica. Tá? Inclusive, falando dessa corrente própria, né, ele vai chamar simplesmente de a arte, né? O conjunto de conhecimentos que vão ser desenvolvidos ao longo da sua obra, e a gente veio a conhecer como arte lulliana, né? E a arte lulliana, ela ia justamente partindo do que a gente pode chamar, em retórica se chama reductio ad absurdum, né? Ou seja, você parte de premissas que aparentemente são absurdas, você refuta essas premissas e começa a buscar os elementos ali da realidade próxima, que vão explicar, às vezes, mistérios divinos, né? E isso ele fez com uma maestria muito grande, né? Então, falando sobre a filosofia, sim, ele cria uma filosofia própria, mas não podemos esquecer que tem uma forte influência platônica. Inclusive, ele era contrário a alguns filósofos da época, especialmente alguns filósofos que vinham do mundo árabe, né, como Avicena, Averroes, que eram pessoas de uma formação aristotélica pesada. Exato. E ele vai contra, não é por esse caminho, não, é por outro. Né? É interessante que ele consegue resgatar uma metafísica aí, né? Sim. Que estava, de uma certa maneira, sumindo numa nova lógica aqui cristã, e ele retoma com uma outra lógica filosófica sem abrir mão da metafísica. Perfeito. E aí a gente pode até, para exemplificar, acho que 3 livros ajudam a gente a pensar, né, desse resgate que ele faz. Né? Um deles se chama Félix e Debirabilis, né? Félix e o Mundo das Maravilhas, né? Em que Félix é um personagem fictício que alguns biógrafos dizem que era ele mesmo. Tá? Que era o próprio Ramon Lull romanceando parte da vida dele, que aconteceram, etc. Inclusive no tema da iniciação, que já a gente vai chegar aí, né? Da iniciação e da maneira como ele concebia a iniciação. Então no Félix nós temos a viagem de alguém que começa a entrar no mundo em que a natureza interage e vai ensinando esse sujeito. Então, animais, rochas, plantas, os elementos da natureza, anjos, arcanjos e o próprio Criador, ao final, se revelam para esse sujeito que vai perambulando. Né? Está muito metaforicamente, né, está muito clara aí a ideia do caminho iniciático, né? E de uma metafísica aí colocada. Mas ele não para aí. Ele vai escrever um outro livro, e aí a gente tem uma metafísica mais, eu diria, para usar a linguagem do Platão, né, mais no mundo das ideias, que é o livro dos anjos. O livro dos anjos, para quem tiver interesse, vai poder observar um livro em que ele vai tratando de uma relação entre cada ordem de anjos e arcanjos e as virtudes capitais. Então, ele vai fazendo uma hierarquia angélica e arcangélica e vai reexplicando, e às vezes até poderíamos dizer, de certo modo, reescrevendo o cânone da igreja. Isso deu um problema. Deu um problema. Aí, nessa época, quem leu o livro dos anjos vai ver que ali ele tem uma série de influências muito grandes da Kabbalah,
estão colocados dentro do livro dos anjos. Mas ele não vai se referir a isso diretamente, obviamente. Mas estavam ali. Muito provavelmente isso deriva do tempo em que ele esteve lá no Oriente Médio entre rabinos e etc. Né? Ali ele formou, né? E trouxe para o cristianismo isso. Né? E no sul da Península Ibérica ali, ele Sim. conviveu também com aquela comunidade judaica ali. Sim. Né? E ele conseguiu juntar não só aqueles gnósticos do sul ali da Europa, cristãos, como também Sim. judeus e islãs. Né? Exato. Os muçulmanos com uma mística muçulmana também. Sim. E era muito interessante quando a gente vai ver a obra do Ramon Wu, que quando ele escrevia, ele tinha uma preocupação mesmo grande na conversão. Tão grande que ele não queria se limitar aos filósofos da sua época, nobreza, etc. Mas era uma época em que nós ainda não tínhamos o Gutenberg com uma prensa ali. Né? Então, os escritos, né, eram relativamente restritos, pouca gente lia, mas ainda assim ele tinha uma preocupação. E aí ele criou um livro que é pequenininho, aparentemente simples, mas que era uma espécie de guia de conduta moral que ele chamava de o livro dos 1000 provérbios. E literalmente... Esse é o livro, né, que você queria citar. Exatamente. O livro dos 1000 provérbios. E o que é o livro? É um livro que tem literalmente 1000 provérbios. Ele escreveu 1000 provérbios ali, né? E aí o camarada ia olhando, cada um daqueles tinha uma exortação, né? Uma conduta moral, algo assim. Tem um que eu vou citar, eu não decorei todos, eu decorei um só para o pessoal depois conferir, da versão que eu li em espanhol, dizia assim, vou falar em português, mas dizia assim, né? Que sem que tenhas feito a tua oração noturna, não deves deitar-se junto à tua esposa. Pois se assim o fores, ambos estarão em pecados. E no dia seguinte, mais pecados se farão, até o dia que da oração te ouvidarás. Né? É uma regra de conduta. É uma grande conduta. E hoje em dia é tão comum um livro assim, né? E ele já... Ele já estava muito à frente. Já estava muito à frente, né? A gente tem que lembrar que essa circulação de livros na comunidade espanhola era maior do que, por exemplo, em alguns outros lugares da Europa, como Portugal, né? Porque tinha várias universidades, né, criadas pelos espanhóis. Já não, sem dúvida. Claro. Esses livros podiam circular. Sim. Muito embora ainda assim, quer dizer, era grande para a época, mas se a gente considerar, né, o que vai acontecer depois com a invenção da prensa, aí explode. Explode realmente, né? Mas assim, numa Europa que era analfabeta, né? Uma Europa que era analfabeta. Predominantemente analfabeta. Né? Então, nós estamos falando de alguém que tinha aí toda uma trajetória, e aí a gente pode falar talvez de alguns aspectos que estão iniciáticos, né, dentro do que ele vai fazer. Eu te perguntar, aí já esses livros e os aspectos iniciáticos têm relação com a cavalaria? Uma relação fortíssima. Vou começar do mais óbvio, assim, para a gente partir para a extrapolação. Bom, num dado momento ele escreve um livro que é o livro da Ordem de Cavalaria. Certo? Que você tem até um exemplar aí com uma capa bonita, né? Tá muito mais bonito que o meu. O meu já tá pedindo, ele vai qualquer dia me colocar na justiça, né? para pedir aposentadoria. E aí, o livro da Ordem de Cavalaria, ele vai reunir não só o que eu vou chamar de atualização da regra de São Bernardo de Claraval, como ele vai incorporar outros elementos. Sim. À época. Então, por exemplo, ele, num dado momento, ele não só ele vai ditar, e aí não vou entrar em detalhes, né, sobre a questão da iniciação dos cavaleiros, etc., não vou entrar nesses detalhes, mas vou dizer o seguinte, ali estão colocadas as práticas que todo aquele que vai seguir a trajetória de cavaleiro deveria seguir. Não só do ponto de vista ritualístico, como do ponto de vista de conduta. Numa Europa, que se nós lembrarmos, ela estava passando por um momento de expansão militar grande,
E muitas vezes isso não se coadunava tanto com a formação tanto ética quanto filosófica dos cavaleiros, né? Então, ele vem para tentar recolocar, e aí a proposta é essa, ele usa essa palavra, né? Recolocar na senda, e olha mais uma vez a metáfora do caminho iniciático, recolocar na senda os bons homens de Cristo, que por algum descuido ou por ignorância deixaram de observar os mandamentos. Né? E no momento ele está dizendo que as pessoas são más, ele está dizendo, olha, o cara esqueceu, o cara por algum motivo não viu, tem que lembrar. E aí tem o livro da Ordem de Cavalaria, mas quando você vai lendo com alguma sequência, se você lê o Mirabilis, né, o Félix, né, que eu tô com o nome em latim na cabeça, que aqui no Brasil está Félix, o Livro das Maravilhas, né, mas é De Mirabilis em latim. De Mirabilis, é. Isso. Aí quando você lê o De Mirabilis, aí você lê o Livro dos Mil Provérbios, você lê o Livro do Gentio dos Três Sábios, você lê o Livro dos Anjos, você vai sendo continuamente iniciado e assim, aos poucos, né, numa gradação, a uma série de conhecimentos, não só do templarismo, mas de outras fontes que também lidavam com a alquimia, com a cabala, etc. Sim. Por exemplo, lá no De Mirabilis, nós vamos ver muito claramente a menção aos elementos da natureza e a maneira como esses se comunicam com o homem. Né? Tal como alguns alquimistas à época tratavam. Mas ele não podia fazer isso abertamente, estando numa ligação tão visceral com a igreja. Ele era membro, né, da Ordem Terceira de São Francisco. Ele não podia simplesmente fazer um livro de alquimia ou de cabala ou coisa assim. Mas a gente vai vendo vários aspectos iniciáticos, né? E mais ainda, muito do que o Raimundo Lully fez foi incorporado por ordens gnósticas e até por ordens de cavalaria. Sim, né, adiante, né? Muito do que ele fez. Muito na Espanha, inclusive, a cavalaria na Espanha avança muito com o Raimundo, né? E ele ajuda a fazer essa transformação que você falou, que é interessante, da visão que as pessoas tinham da cavalaria. Porque Sim. Até o século anterior a ele, com os templários que ele, como eu disse, ele pega no auge, né? A visão de qualquer armada, em especial a mais temida, que é a cavalo, né? Sim. Que eram os cavaleiros, era sempre a pior possível, porque quando a cavalaria chegava num outro país ou numa outra região, num feudo, era só para matar e destruir, para acabar com tudo. Era o BOP da época, né? Era o BOP. Era o BOP da época. Era sinônimo de guerra, né? Do mal, etc. Então, a guerra é uma das pragas, né? Que a gente vê no Apocalipse, etc. Então, o ideário medieval em torno da cavalaria, ele foi sendo transformado pela literatura, né, pelos poetas e tal, que iam exaltando os cavaleiros ao longo do século XII, e com o Raimundo Lully depois no século XIII. Ele ajuda a transformar isso e a mostrar que existe um lado iniciático por trás Exato. de algo que tem um aspecto militar, profano, etc. Né? Bem terra-terra. Muito. Bem interessante isso. E essas obras ajudam bastante nisso. Muita coisa, especialmente porque ele vai correlacionar as virtudes à qualidade dos cavaleiros. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que ele está falando da força e da coragem como virtude, ele está falando da temperança como virtude. Ele está falando da caridade. Né? É cristão, né? Então ele não muda, ele não está fora da igreja, mas ele está, digamos que, reatualizando, né, botando os aspectos iniciáticos ali. Sim. Inclusive, aqui, hoje, para quem não é do Rio não está sabendo, né, nós estamos com sensação térmica superior a 40 graus. Então tem que hidratar, não tem jeito. Mas assim, um livro que é muito importante também para a gente compreender esse contexto iniciático e filosófico é um que dá para fazer um paralelo com o que René Descartes escreveu lá adiante, bem depois, 5, 6 séculos depois, quando ele vai escrever o livro Meditações. Mas o livro que o Ramon Llull escreveu não foi Meditações. Ele escreveu o livro do amigo e do amado. Esse livro
é um livro que, ao mesmo tempo que ele é devocional, porque ele, em vários versos, ele expressa a maneira como o indivíduo anseia pelo amor divino e demonstra amor por Deus a partir das obras e das virtudes, mas ele realiza um exercício de introspecção que não era comum à época. Então, ele se assemelha um pouco aos exercícios sinacianos, que vão vir depois, né? Exercício de introspecção, de tentativa de comunhão com Deus, e etc. Então, o Raimundo Lully também está inserindo esse conteúdo que vai fazer parte também de algumas tradições templares e neotemplárias, né? Vai fazer parte também. Então, a gente está falando de alguém que não só polimorfo, mas tinha uma variedade muito grande de conhecimentos e obras. Né? Realmente foram mais de 10 livros, né? Muitos. Escreveu mais de 10. Na verdade, Adílio, se não me engano, a gente está chegando na casa da centena, sabe? A gente está chegando na casa da centena. Muita coisa. Né? E é interessante que boa parte do que ele escreveu foi no eremitério. Ele ficou no eremitério por 5 anos. E escreveu muita coisa. No fim da vida dele... Sim. Eu ia te perguntar, mas assim, a questão dele com a alquimia, porque a gente passou por isso, mas não explorou muito. Porque a alquimia, não existia química, né? A ciência, a gente falou isso em outros podcasts. A alquimia, a astrologia, eram ferramentas usadas, né, há séculos pelos reis, pelos rainhas, etc. Pelos sábios, inclusive. Claro. Né, o John Dee usou isso ainda séculos depois do Raimundo Lully. Sim. Como é que ele... quais são as indicações, como é que é a relação dele assim, com a questão da alquimia? Que a gente sabe que isso dura, né, a Idade Média toda, o Renascimento, com vários pensadores, né? Mas no caso do Raimundo Lully. Tá. No caso do Raimundo Lully, a gente vai ver isso em alguns livros em especial, tá? Bom, no De Mirabilis isso é onde aparece com mais força, tá? Pelo menos até onde eu vi. Porque quando esse sujeito aparentemente ignorante vai adentrando um mundo maravilhoso, vai sendo instruído pela natureza, ali vão sendo colocados uma série de princípios alquímicos. Num dado momento, o indivíduo chega e diz: é curioso que ao mesmo tempo que sinto que sou transformado, a natureza se transforma em correspondência. Isso é um ponto. Mas tem mais coisas. Por exemplo, ele associa virtudes aos elementos. Então, num dado momento, esse sujeito diz: sede inteligente como o vento, que sopra sem que se saiba sequer de onde vem ou para onde vai. Né? Daí a gente está com o elemento aéreo. Tem um dado momento em que, e essa parte é bem metafórica, mas dá para a gente extrair coisas, em que ele vai passando na borda de um vulcão. E aí, nesse vulcão, no primeiro momento, ele se assusta com os vapores de enxofre que saem dali, e aí a voz da natureza que o guia diz assim: não se assuste, porque neste cadinho da Mãe Terra estão a se transformar as impurezas e imperfeições. Assim como um dia, quando terminar a sua vida, você passará também por uma transformação em parte da natureza, para que sua alma incorruptível saia. Olha aí todo o segredo, né? Quer dizer, por via metafórica, né, da trajetória alquímica, até o encontrar a pedra filosofal, que ele encontra no final do De Mirabilis. No final do De Mirabilis, ele diz que encontra uma pedra que, ao mesmo tempo que mudava de cor, ela mudava de forma a todo tempo. E aí, quando ele vai se aproximar, a mesma voz da natureza diz: essa pedra é para ser apreciada e não para ser possuída por ninguém, pois a posse o tornaria imediatamente corrupto. Mas, se assim quiseres, podes contemplá-la pelo tempo que for necessário. E ele ficava ali contemplando, né, as mutações. E ao contemplar as mutações, ele sentia que ia se transformando.
né? Então ele vai falando, mas ele não podia, né, lembrando da ligação dele com a igreja, dizendo, olha, eu vou falar aqui da pedra filosofal, eu vou falar aqui, né, dos princípios da transformação química dos metais e etc. Não podia, né? Até porque, assim, me parece, não sei se você concorda, bem, assim, meio marcante, porque como tem muita preocupação nas obras dele com as questões morais, inclusive, né, de conduta, né, você falou aí dos provérbios, né, ele tem livro para as crianças, etc., que ele pega a alquimia e ele coloca, como muitas ordens fazem hoje, trabalhando a alquimia como alquimia moral, uma alquimia espiritual. Ele, ao contrário de alguns outros, como Newton, por exemplo, que trabalha com alquimia laboratorial, né, prática, né, e o Raimundo Luo parece que ele fazia, né, essas analogias e levava isso para uma transformação moral. Isso, exatamente. Uma transformação espiritual interna, usando também aquele linguajar, muitas das vezes, ao que parece. Não, perfeitamente. É isso aí. Pelo menos me parece isso. E aí eu me lembro de uma frase célebre, né, que ajuda a gente a pensar nesse trajeto, né, que aconteceu na história das ciências, da alquimia para a química. Não que a alquimia tenha deixado de existir, mas hoje você tem uma separação muito clara entre alquimia e química, né? E aí tem uma frase do grande Gaston Bachelard que diz o seguinte: os antigos diziam que o mentol tinha cheiro de menta. Mas depois que os alquimistas foram superados e vieram os químicos, descobrimos que somente identificamos a menta porque ela possui um hálito característico dos mentóis. Isso. É isso, né? Então, quer dizer, ele, nesse momento, ele vai partir do seguinte princípio, que as coisas do mundo natural e que estão em constante transformação, e às vezes por ação do alquimista também se transformam, elas levam a outros objetivos que não o enriquecimento, por exemplo. Né? E sim a uma elevação contínua, né, do homem até a beatitude, por assim dizer. Né? É uma outra perspectiva. Ele mas está presente. A perspectiva iniciática no final das contas. E aí a gente pode marcar Raimundo Luo com a questão da iniciação, né? Porque a iniciação como sendo uma só, penso eu, né? Aquela que vem desde sempre até os dias de hoje. Exatamente. Então ele se encaixa naquele período dele, nas obras dele, nessa linha iniciática, né? E ele não está pensando, você falou em dinheiro, né? Não é uma questão assim, é uma questão mesmo interior, né? Espiritual. Exatamente. E é muito interessante porque ele, num dado momento, ele vai se tornando muito destacado e vai dando uma projeção muito grande à ordem terceira. E isso, num dado momento... Essa é a ordem terceira, né, de São Francisco, né, e isso, em algum momento, começa a chamar a atenção do alto clero. Porque ele não era um alto clérigo. Ele não era um cardeal ou um arcebispo ou algo assim. Né? E isso começa a chamar a atenção. Quando se torna mais claro ainda que, especialmente na Espanha e em Portugal, mas na Espanha com mais força ainda, os templários estavam muito interessados em seguir as doutrinas do Ramon Luo, isso vai levá-lo a ter problemas graves com a igreja, que começa a acusá-lo de heresia. Começa a acusá-lo de heresia, num dado momento ele é exilado, e aí ele volta lá para o Oriente Médio, etc., fica um tempo, retorna para a Espanha, e aí quando ele retorna, né, ele retorna ainda sob as graças da Ordem Terceira e fica mais ou menos escondido, mas ele não se contém, e começa a ensinar de novo. E ao fazer isso, infelizmente, ele morre de uma forma bárbara, né? Ele morre apedrejado, as pessoas o apedrejam, ele é apedrejado supostamente, eu digo supostamente porque não há evidências concretas de que tenha sido isso, essa é uma versão, entre outras possíveis, né? Que ele teria sido apedrejado por um grupo de muçulmanos. Porém, a essa época, se considerarmos que ele já havia sido exilado, estava acusado de heresia e uma série de
de perseguições eram impostas aos templários a essa época, alguns já haviam morrido, inclusive, não é difícil pensar que os mesmos que estavam por trás do ataque aos templários, que era cada vez mais forte, talvez estivesse por trás do que aconteceu com Ramon Lu, que veio morrer a pedrada. Mataram os templários foram acusados em 1307. Ele morre em 1315. 15, 16. Então, quer dizer, a época, né? É a época. E o Jacques de Molay já tinha sido queimado um ano antes, 1314. Isso. Né? Exatamente. Então, quer dizer, a ordem já tinha sido extinta, inclusive oficialmente, desde 1312. Sim. Então ele vai a reboque disso, provavelmente. Vai sim. Até porque, se nós lembrarmos tem um detalhe que ajuda a gente a pensar bem nisso. Ramon Lu era catalão. Tá? O pai dele era catalão e ele catalão. E sendo catalão, ele mantinha relações muito estreitas, tanto com franceses quanto com espanhóis. Então não é improvável que ele, Jacques de Molay, por exemplo, tenham convivido por algum tempo. Eu não estou dizendo que aconteceu, estou dizendo não é improvável, né? Não tem nenhum documento histórico aqui para falar. Mas, sem dúvida alguma, a influência dele sobre os ordens templárias era grande. Então é sintomático, Jacques de Molay é morto em 1314 e ele em 1315 é morto. Né? Então, realmente, havia aí um movimento muito, muito forte, contrário, e mesmo com uma vida muito longa, ela termina de forma trágica, né, por uma perseguição de cunho religioso. Entendi. E no caso, assim, você teria alguma coisa, você falou aí de algumas ciências, né, a relação dele com outras ciências, né? A gente falou da literatura, independente de ciência, né, ciências humanas, né? A literatura, a história, a gente falou um pouco do que seria a química depois, mas e a relação com outras ciências? Perfeito. Tem. Sei lá, astrologia, não, sem dúvida. A física aristotélica, não sei se você encontrou alguma coisa nesse sentido. Não, tem com a astrologia, uma relação muito forte com a astrologia. Inclusive, ele não diz claramente, mas ele dá a entender que existem movimentos que não percebemos que a Terra realizaria, né, em alguns momentos trocando de lugar com os luminares celestes, né? Temos aí, né, uma teoria heliocêntrica disfarçada, mas isso é uma coisa, né? Era alguém influenciado pela astrologia, né, no momento em que ele vai dizer que todos nós nascemos sob uma estrela boa e uma estrela má, mas as nossas devoções e inclinações vão determinar qual caminho dessa estrela de Belém iremos seguir. É interessante ele dizer isso, né, num contexto católico. Né, então, e é legal essa questão da estrela de Belém ser mencionada como um aspecto astrológico, né, porque os 3 reis magos, que não são citados, né, na Bíblia, aparecem magos, né, dentro de uma religião, né, uma grande religião aí do livro, que é o catolicismo. Só que a astrologia é um pecado gravíssimo dentro do cânone da igreja, né? Mas a estrela de Belém é, obviamente, um sinal astrológico. Não, tudo bem que há um sinal astronômico por trás de qualquer sinal astrológico até hoje, mas eu digo assim, verdade. Há uma contradição, né, nessa questão aí dos cristãos católicos, né? Porque é uma explicação astrológica. Eles não eram astrônomos, eles eram astrólogos. Não, eram astrólogos, sem dúvida. Tenham existido. Pois é, e assim, isso é um elemento, né, forte que ele vai trazer, né, da astrologia. Ele vai fazer um estudo muito forte e retomar o estudo da retórica, e ele vai trazer para o estudo da retórica algo que não era muito utilizado à época, que era uma certa influência pitagórica, ou seja, você dosar e construir seus argumentos a partir de certos números que dariam maior ou menor força, caso posicionados na construção de um debate ou de um texto. Então, por exemplo, ele dizia sempre assim, o 2 se sobrepõe sobre o 1, portanto, se você estiver numa disputa e estiver em segundo lugar, você será favorecido simplesmente por esse fato, o 2 se sobrepõe sobre o 1. Porém, aí ele vai acrescentando, né? O terceiro ocupa o lugar de um juiz.
e se sobrepõe aos outros dois, não descartando o quarto, que sempre irá intervir, e que faz às vezes do soberano e não do juiz, Eis até a tetra de sagrada aí daí ele não fala assim, mas aí eu tô falando, né? Eis a tetra de sagrada dos pitagóricos, né? Isso é intenção retórica, né? E aí, quem quiser saber, vai ver lá o que é a tetra de sagrada. Não vou entrar mais nisso para o pessoal não ficar chateado comigo. Mas assim, né? Ele colocou lá 1, 2, 3, 4 e ensinou como é que você tinha que montar uma disputa, né? Dentro da retórica. Né? Então você está vendo aí elementos, né, da matemática pitagórica, né, da astrologia, da alquimia, enfim, de muitas ciências ao mesmo tempo. Lembrando que ele também falava em muitas línguas. Né? Além do latim, ele falava o catalão, falava espanhol, falava francês, falava árabe e também a língua dos judeus, né? Falava hebraico. Então, é possível até, não sei, isso é uma coisa que eu especulo, eu não sei se isso pode se verificar. É possível que ele tenha publicado livros tanto no mundo islâmico quanto entre os judeus, e nós nem tenhamos tido acesso, porque ele usava outros nomes quando se deslocava. Então usava pseudônimos, então é até possível. O que nós sabemos? Nós temos vários livros dele publicados em árabe, publicados em hebraico, publicados em latim. Né? E aí, quer dizer, se ele teve essa influência toda, muito possivelmente alguma dessas obras lá nos seus deslocamentos ele fez. Né? E talvez esteja até atribuído a alguma outra pessoa, não sei. Né? Mas é possível. Eu fiz essa pergunta das várias ciências para você, porque muitos pensadores famosos posteriores foram e citam o Raimundo Lúlio como um dos seus grandes influenciadores, né? Como Giordano Bruno, por exemplo, John Dee, né? E o próprio Leibniz, né? Que é importante para a física. Então, o Agripa. Então, vários personagens que são das ciências, da filosofia, ou até mesmo estão associadas hoje, né? Vamos dizer assim, modernamente, essa questão mais ocultista, citam ele. Raimundo Lúlio, etc. Então a gente vê que as obras e as ideias dele são muito vastas, até pelos vários pensadores posteriores, séculos depois que o cito. Né? Não à toa, né, que a obra dele lá entre os muçulmanos de conversão é importante. Né? Apesar dos problemas que ele teve com a igreja, o trabalho que ele fez e o trabalho dele foi reconhecido depois, né? Sim, muito reconhecido. Ele foi beatificado, né? Exato, e é muito interessante esse aspecto, porque ele não se apresenta assim, mas ele claramente vem construindo uma tradição. Ele claramente vem construindo uma tradição. Tanto que ele deixou um legado muito grande para as ordens templárias e para inúmeros pensadores ao longo do tempo. Até no Brasil nós temos aqui um instituto, né, que é um instituto lá Instituto Brasileiro de Filosofia e Cultura, Raimundo Lúlio, né? Que é inclusive da onde sai essa obra, né? A gente pode indicar no final. Bacana, que o livro da Ordem de Cavalaria. Talvez o que eu tenho de lá, do Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência, Raimundo Lúlio. Exatamente. Sim. Então, existe ainda muita coisa a ser estudada acerca do Ramon Lúlio, que, honestamente, não sei se nós conseguiremos em pouco tempo. Né? São mais ou menos 100 livros, né? E a obra dele é toda encadeada. Então possui uma ordem de leitura, vamos dizer assim, e dependendo do ramo, você vai para um lado ou para o outro. Inclusive, ele vem a falar de uma árvore dos conhecimentos. Ele é um dos primeiros autores a falar de uma árvore dos conhecimentos, né? E é interessante que ele vai dizer que os frutos dela são as virtudes. Os frutos dessa árvore são as virtudes. E as suas raízes estão na fé. Ele não atribui a fé ao papel da copa da árvore, não. A fé é a raiz. A partir dela é que você vai estruturando, né? Aí você tem a filosofia, você tem outras ciências ali, etc. Né? Então, é maravilhoso, simplesmente maravilhoso, e é um tipo de conhecimento que, infelizmente,
pouca gente tem acesso. E digo mais, É pouco divulgado. um pouco divulgado. Eu digo mais. Se a pessoa olhar com cuidado, tem livro dele por R$10, R$8 na internet. Né? Ah, sim. As pessoas Não estou nem sabem, falando da por isso que a gente- pirataria. Pirataria não, eles não. aceitam. Né? Sim, oficialmente mesmo. Sim, R$10, R$8, tem livro dele. Né? A gente resolveu fazer esse podcast, a ideia, né, do nosso Sim. querido Pablo aqui, né, que lê bastante sobre o Ramon Lu, justamente por isso, né? A gente não vê muita gente falando dele, e é um personagem importante para várias tradições e para a manutenção dessa linha iniciática, né, que é, Sim, vamos chamar assim, ininterrupta, e sim. que chega até os nossos dias com várias roupagens, vamos dizer assim. É por isso que nós Perfeito. escolhemos como um dos Isso. personagens. Aí você está falando aí dos livros, mas tem uma pergunta ainda que eu queria te falar, que é o seguinte: você mencionou alguns livros, e a gente falou de um cristianismo universalista. Vamos definir Isso. que essa seja Perfeito. a proposta dele, né? Ok. E tal. Aí o livro dos gentios, né, dos três E dos sábios, três se encaixa sábios. nessa. Seria como se fosse um resumo, para ficar até como uma citação para o público, Sim. para essa proposta cristã universalista. Isso. Poderia ser assim. Poderia. E te digo que essa não é, nem a época do Ramon Lu, uma ideia nova. Né? Sim, Ele está verdade. tentando trazer o cristianismo à sua raiz primordial. E era uma raiz que não era excludente. Se quem leu as escrituras vai ver que ele vai, Jesus num dado momento, vai dizer o seguinte: ora, eis que não vim para Israel, mas vim para os gentios, para que todo aquele que em mim crê não pereça, mas antes tenha vida eterna. O que é isso, senão a expressão de um universalismo que está para além de denominações Pois é. religiosas e igrejas? Sabe, ele está dizendo, olha, e aí muito claramente, aí mais uma vez citaria dentro da escritura. Por que eu estou trazendo isso? Porque ele é cristão. E ele está bebendo dessa fonte, dessa mesma fonte que diz, né, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sim. Mas quando Cristo vai dizer isso, ele não está dizendo, ora, eu e a minha congregação, ou eu e a religião tal, somos o caminho. Não. Ele tem um conjunto, né, doutrinário, um corpus doutrinário, relativamente aberto a quem quer que fosse participar, tanto que não estava restrito aos judeus. Não era restrito somente aos judeus. Né? Aliás, vários apóstolos não eram judeus posteriormente. Né? Mais adiante, especialmente a época de Paulo, que vai continuar o apostolado, vários não eram judeus. Né? E a primeira igreja, a mais forte, a igreja que vai constituir a igreja, e é engraçado, não é trocadilho, né? Porque católicos é universal, né? A igreja universal apostólica romana é feita em Roma, né? E Pedro, ele se converte ao judaísmo muito tardiamente, né? Ele sequer era circuncidado, ele vai fazer a sua circuncisão depois de já ter fundado a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque no início não havia o que a época do Ramon Lu era tão forte na Europa, e hoje é mais ainda, que era um acirramento religioso por questões doutrinárias. Tanto dentro do cristianismo, né, que veio ocasionar um cisma da igreja, uma igreja ortodoxa, uma igreja cristã, e depois, muito mais adiante, teve reforma, etc., quanto das guerras entre as religiões, que eram conhecidas mesmo à época como as religiões do livro, porque provinham da mesma escritura sagrada, né? Tanto judeus quanto islâmicos e cristãos. Então, quando eu estou me referindo ao cristianismo universalista, é uma proposta parecida, mas não igual. Por exemplo, e aí convido a quem não viu a ver o nosso podcast sobre os cátaros, uma proposta parecida com a proposta dos cátaros, que estavam tentando resgatar um cristianismo primitivo, um cristianismo que estava mais preocupado com a edificação do tabernáculo divino dentro do homem do que com os templos de pedra, né? Isso a ética cristã, renovada, né? Sim, perdido. Exatamente, era exatamente contrária à apostasia. Que é interessante o Raimundo ser especialista, né, na língua
Languedoc, né, do Languedoc, Aham. e é justamente a região dos cátaros. E Exatamente. uma das várias línguas que o Raimundo falava era a língua de Sim. de Languedoc. Sim, sim. Coincidência mesmo. Sim, muito coincidência. E essas andanças todas, né? Quem olhar desavisadamente pode pensar que ele está indo a esmo, mas ele não está indo a esmo. Ele está indo em alguns lugares-chave. Né? No caso aí, o sul da França, né? A gente tá mencionando. Ele está indo em alguns lugares-chave ali. Sem dúvida, alguns lugares-chave dentro do Islã, alguns lugares-chave dentro do mundo judaico e até dentro da Europa mesmo, né? Então, sim. É realmente um personagem extremamente marcante, e para a cristandade, apesar de ter sido acusado de heresia, ele foi canonizado, né? Olha que interessante, né? Não tinha jeito, cara, podia fazer o que fosse, mas a obra dele sobressaía, não tinha como manchar a imagem, não tinha. Então, a verdade é que o dia dele. Sim. Né? Ele tem o dia dele no calendário católico, que é 30 de junho, né? Que é a véspera do meu aniversário até, que é o dia dele. Sim, explicado pelo Pio IX, pelo Papa Pio IX, e é um dos doutores aí, doutor Illuminatus, né? Sim. E realmente, tem até uma ilustração bacana que é do século XVII, pintada com aquela... Como é que eu vou te dizer? Com aquelas técnicas de pintura bizantinas, etc., que você tem o Ramon Lu com uma coroa luminosa sobre a cabeça, né? E mostrando que realmente as pessoas o viam como alguém iluminado. Né? Exatamente. E é importante falar isso, porque às vezes o pessoal olha essas imagens e sempre é um santo, porque foi denominado de fora para dentro. Vamos dizer assim, não, porque um papa, né, o tornou, beatificou. Mas nesse caso ele era considerado mesmo, o meu caso, Santo Agostinho e outros, eram considerados, né, iluminados e recebiam inspiração divina. Sim, e falando um pouco sobre iluminação, até para a gente encerrar esse tópico, lá no livro do Amigo e do Amado, tem uma parte que me parece profundamente interessante para nós, e acho que para o pessoal que está vindo aí nessa geração, né, que está chegando agora, né, pessoal que nasceu por volta do ano 2000, por aí, que fala um pouco dessa questão da iluminação. Muitas pessoas pensam que a iluminação vai vir, num dado momento você vai se tornar um super ser com poderes magníficos e coisas assim. E aí o Ramon Lu diz o seguinte no livro do Amigo do Amado: tal era a minha miséria, ó Senhor, que me apercebi em dado momento, vazio por dentro, como pobre eu sou por fora, e nada mais possuía a não ser a vontade de vê-lo e servi-lo. Eis que essa vontade, Senhor, por graça e não por mérito, me foi atendida, e pude vê-lo em vossa luz, e assim resplandeceu sobre mim o auror que afugentou as sombras que dentro de mim se adensavam, Senhor. E você olha, caramba, o que é isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, é justamente porque eu era todo errado, eu enfiei os dois pés em tudo que era jaca que eu vi, etc., que eu tive uma necessidade grande de ir em direção a ti, Senhor. E aí o Senhor me respondeu. O que é totalmente diferente da postura, que às vezes é arrogante, e sem juízo moral, mas só falando da postura arrogante de algumas pessoas que vão se autodenominar santos e vão dizer, não, agora eu sou um Illuminatus agora, né? Agora eu sou... Por que você é iluminado? Eu sou porque eu fiz tantas coisas, eu ganhei tantos títulos, eu sou iluminado. Não, ele está dizendo, não é isso. Você se torna iluminado no momento que você reconhece a sua própria miséria espiritual e você permite que as luzes lhe preencham. Então a iluminação vem de fora para dentro, e não a partir de títulos exteriores. Ele é um cara que morreu a pedrada. Né? Não é isso. Né? Então acho que é bem simbólico, assim, até dos mártires, né? Sim. Sempre tem Estevão, né? Morreu pedrado já no início do cristianismo. Paulo quase que foi assim também. Exatamente. Né? E vários outros foram martirizados de alguma outra maneira, mas a pedrada era muito comum no início do cristianismo, né? E é meio
interessante essa visão dele séculos depois dele morrer. Assim. Ou pelo Sim. menos das consequências dele, né? Não, pois é, inclusive sobre o Paulo tem uma parte que ele foi sagaz, ele não morreu a pedradas, mas ele quase. Ele estava pregando em Listra, né? E aí o pessoal descobriu, começou a jogar pedra. Aí quando acertaram a primeira pedrada da cabeça, ele se jogou no chão e fingiu de morto. Ah, é? Aí as pessoas pensaram, não, esse morreu, esse aí não tem jeito, não, já era. Aí, não é à toa que a igreja inteira é baseada nele, né? Exatamente, é. Aí, rapaz, daí um tempo ele foi, né? Quando foram carregar os mortos, ele fugiu. Então, quer dizer, com o Ramon Lula aconteceu parecido. Por quê? Porque ele estava quase morto quando ele foi achado. Ainda a Ordem Terceira tinha um barco perto, tentou resgatá-lo, e aí ele morre no barco, né? Mas ele já estava quase morto, né? E aí eu estou dizendo isso porque, se você olhar, você vai pensar, poxa, mas então não tem nada heróico? Por que Paulo não foi heróico e enfrentou as pedradas, etc.? Não, cara, é porque é diferente. Às vezes ser heróico é justamente você aguentar aquilo para, no outro momento, você continuar o apostolado, né? Dentro dessa visão de um cristianismo universalista. Que é a perspectiva de Paulo, por exemplo. Né? Se a gente tem até uma igreja em Roma, isso se deveu muito à ação de Paulo, né? Que saiu pregando para os gentios todos. Sim. Como não ver similaridade entre as coisas, né? Entre o que o Ramon fez e o que Paulo fez, né? Provavelmente por isso, né? Está simplificando aqui, né? E não ele foi beatificado no século XIX. É verdade. Né? Eu acho que tem mais gente aí que, se o pessoal olhar com atenção, se a igreja olhar com atenção, tem que beatificar, santificar, né? Tem que olhar direitinho aí. É verdade. Né? É verdade. Sim. Mas então, a gente já vai caminhando aqui para o final desse bate-papo. Né? Perfeito. Você tem, assim, alguma conclusão? Você gostaria de citar? Eu acho que, assim, pedir como a gente faz normalmente para citar obras dele, a gente já falou de várias, né? E ele tem dezenas, como você colocou. Então já deixamos algumas, até mostrei aqui, né? Citamos o Instituto e tudo. Você gostaria de indicar alguma obra mais diferente que você indicou, ou algum livro, algum comentador? Porque existem comentadores também que tratam da obra dele e do personagem, né? Então, se você quiser... Tá, tem um comentador que eu vou mencionar, é o Alejandro Llano, que né, em português, para quem não está feito aos paus, se escreve Alejandro, né? L-L-A-N-O, Alejandro Llano, é um comentador da obra dele, um grande comentador, por assim dizer. E acho que esse eu diria que é o principal, que eu poderia sugerir. E dentro dos livros do próprio Ramon Lu, né, a gente não pode passar sem ler ao menos o livro dos 1000 provérbios. Né? Se ler ao menos o livro dos 1000 provérbios Sem contar o de cavalaria, né? O livro da Ordem de Cavalaria também, leitura obrigatória. Obrigatória, né? E ainda mais para o pessoal que é ligado de alguma maneira às ordens de cavalaria, aí não pode faltar mesmo. Aí tá até reprovado lá nos testes iniciáticos, se não conhecer. Tem que ter uma leitura básica aí. Tem que ter uma leitura básica ali, né? Para preparatório para o concurso que alguns cavaleiros vão prestar, tem que conhecer, né? Então, esses dois aí são importantes, né? Tem um pesquisador, eu estava fazendo, né, por sua causa, mais sobre ele, sobre o Raimundo Lu. Tem um pesquisador, Ricardo da Costa, ele é doutor de tudo, que trabalha com o Raimundo Lu aqui no Brasil. Parece que ele tem artigos e obras para quem se interessar. Doutor Ricardo da Costa. Sugestão. É uma sugestão, né, que de repente eu deixo assim, né? E acho que todo e qualquer livro do Raimundo e também que trate sobre essa época medieval da parte de cavalaria pode ser interessante, né? Porque esse Ricardo da Costa tem até site. Eu até só não posso esquecer de mencionar. Se botar, ele tem vários textos que ele traduziu do Raimundo Lu. Tem um que eu queria indicar, se você me permite. Claro, à vontade. E não é do Ricardo da Costa, eu só descobri porque, né, fui olhar e tal por causa desse podcast.
Mas tem um livro que saiu do Jean Fleury, que é A Cavalaria, as origens dos nobres guerreiros da Idade Média. Fica como sugestão, né, que foi publicado pela editora Armada já há algum tempo, né, não sei se ainda está editado, mas que fala justamente dos vários aspectos políticos, jurídicos, religiosos e etc., né, e passa um pouco pelo nosso personagem hoje. E eu acho que para entender bem essa questão da cavalaria, já que a gente mencionou o livro, né, do livro de Ordem de Cavalaria, da Ordem, né, de Cavalaria, eu acho que seria uma sugestão a mais. Uma boa sugestão, até porque quando a gente for ler o Ramon Lu, muitas coisas do simbolismo templário as pessoas vão poder achar, né, e vão poder já estar feitas. Dentro desses, eu queria também trazer uma sugestão que vai tangenciar aí o Ramon Lu e vai ter a ver com o ideário das ordens de cavalaria, que é um livro do... Oh, meu Deus, eu estou esquecendo os nomes, mas o livro se chama Mitologia Templária. O autor é Rezos, é um espanhol. Rezos, eu esqueci o sobrenome. Mas sim, ele tem Mitologia Templária. Mitologia Templária. É um livro bacana, porque vários aspectos que o Ramon Lu está pontuando sob forma alegórica, mitológica, etc., o Mitologia Templária vai abrir e vai mostrar o que são esses símbolos, como é que são, etc. Eu acho que é um que tem um cavaleiro, um cavalo na capa. É sim, e tem um brasão. Né, e tem um brasão templário com a cruz de malta. Os ouvintes vão poder achar. Vão poder achar. Né. Perfeito, é uma boa dica. Beleza, acho que é bom. Só para fazer justiça, eu achei aqui, o Ricardo Acosta é professor da Federal do Espírito Santo e é especialista em estudos medievais e no Raimundo Luiz. Então, eu acho que também é uma fonte confiável, né? Não, sem dúvida. Para quem se interessar mais e se aprofundar no assunto. Sim. Lembrei, Rezos Ávila Granados. Pronto, lembrei. Deve ser um espanhol, então. É um espanhol. E aí o Ricardo Acosta fica como sugestão, sim, porque a gente precisa, inclusive, valorizar aquilo que é feito no Brasil, né? No Brasil, exatamente. Eu estava pensando nisso. Né? Alguém no Brasil estuda ele. Exato. Né? Exatamente. Né? E é isso que a gente tenta fazer na Sabedoria Arcana, valorizar as pessoas que se dedicam a estudar um assunto, ou um determinado, né, sei lá, personagem aí desse universo que a gente gosta de trabalhar na Sabedoria Arcana. Perfeito. Beleza. É isso. Então, eu queria te agradecer, te pedir para deixar aí suas palavras finais, né, e se despedir do público, e te agradeço porque realmente eu mesmo me surpreendi. Eu tenho esse livro aqui da Ordem de Cavalaria há muito tempo, a gente conhece o Instituto há muitos anos, sim, verdade. Mas a gente vai estudar tantas coisas e acaba ficando, né? E foi muito bom discutir, muitas coisas eu aprendi contigo aqui, realmente eu não sabia do Raimundo. Parabéns. Eu passo a palavra para você. Eu que agradeço, para mim é uma honra de alguma maneira poder apresentar, porque, tirando as palavras lá do velho Bourdieu, que é o mestre mais contemporâneo, mas não deixa de ser mestre, né? Quem apresenta, de alguma forma, representa. Então, para mim é uma honra poder minimamente representar o Ramon Lu, né, e poder trazer, né, para o nosso público, que é uma figura realmente de porte e que é assim, praticamente inesgotável o que a gente aprende com ele. E aí, para o nosso público, né, deixar aqueles recadinhos, né, que acho que são importantes. Né, quem quiser contribuir para o projeto Sabedoria Arcana, nós ficamos felizes, especialmente visitando o nosso site, sabedoriaarcana.com.br, o TikTok, Sabedoria Arcana, Instagram, mesma coisa, Facebook, a mesma coisa, e no YouTube, a mesma coisa. E o canal do YouTube é a mesma coisa. O canal do YouTube a gente tem colocado o QR Code lá, quem quiser contribuir. Exatamente. Quem quiser poder contribuir. Tudo isso funcionando. Exatamente, porque obviamente não faremos do tipo que vai dizer, nossa igreja está passando por dificuldades, porque o diabo está tirando o dinheiro da nossa igreja. Não tem nada disso, mas quem quiser se juntar à causa, né, será muito bem-vindo com qualquer contribuição. E lembrando a todos e todas para ficarem sempre atentos que no podcast, dia 1º de todo mês, sai podcast novo
para a gente ficar ligado. Já são mais de 60 aí que nós temos produzidos e É verdade. esperamos aí que consigamos ainda fazer muito mais. Muito obrigado, saudações arcanas e até a próxima. É isso aí. Então foi um prazer estar contigo, Pablo, falar do nosso querido Raimundo Lúlio, ou Ramon Isso. Lu, Sim. né? Como queiram chamar, e nos encontramos no próximo podcast. Até a próxima. Até a Saudações próxima. arcanas. Saudações arcanas. Tchau, tchau.